Bom galera, essa semana eu fiz um unboxing da Hoje Cadenza 700 e esse vídeo gerou alguns comentários que me geraram dúvidas em relação à bicicleta. Então eu resolvi fazer uma análise da Hoje Cadenza 700 em relação a algumas bicicletas das principais marcas mundiais. Bom galera, antes de começar eu quero deixar bem claro que o intuito desse vídeo é justamente criar um debate, então fiquem à vontade para comentar aqui nos comentários, já que eu não tenho como fazer uma mesa redonda, vamos fazer dessa forma. Eu vou passar as informações que eu encontrei no mercado, vou fazer essa análise da Hoje 400 e eu gostaria que vocês comentassem a respeito disso, se concorda, se não concorda, aonde que eu falhei nessa análise e tudo mais, justamente para a gente criar essa discussão e quem sabe essas informações serem pauta de um próximo vídeo também. Aproveitando também, a galera me pede muito informação sobre ciclismo de estrada, diferenças de bicicletas, de geometria e tudo mais. Vou aproveitar essa análise para passar algumas dessas informações para vocês. Bom, como eu falei, eu fiz o vídeo do unboxing da Hoje 400 e alguns comentários, principalmente em relação à geometria da bicicleta, de estar ultrapassada e tudo mais, me despertaram o interesse de avaliar melhor esse equipamento e fazer uma análise mais profunda dele. Eu falei lá no vídeo que eu ia testar a bicicleta porque realmente eu não gosto de fazer review e não gosto de falar de bicicleta simplesmente por tabela. Ou seja, ir lá no Google ou no site das empresas, olhar os números e tudo mais e julgar a bicicleta. Eu acho que bicicleta tem muito mais a ver com a sensação que ela te passa, a forma que você se sente nela e tudo mais. Então eu gosto de fazer um comparativo testando bicicletas. Então, já deixando bem claro aqui também que isso é uma análise e não um comparativo, porque eu não tenho como testar as outras bicicletas, eu não tenho túnel do vento, eu não tenho como medir rigidez de quadro e tudo mais. Enfim, uma série de questões aí que influenciam principalmente no ciclismo de estrada, que eu não tenho como avaliar, então isso não é um comparativo. Para fazer essa análise eu peguei a Trek Emonda SL5, que está R$ 17.900, peguei a Tarmac Disc Sport, que está R$ 17.000, e peguei a Cadenza 700 da Hoje, que está R$ 17.900. Eu fui pelo bolso, que eu acho que é a intenção principal da galera, eu acho que é a forma mais fácil da gente iniciar essa análise é indo pelo bolso. A geometria obviamente vai ser a mesma, desde dessa de 700, de 17 mil quanto a de 70 mil reais, é o mesmo quadro, mudando componentes, rodas e tudo mais. Então eu acho que vai ficar uma análise bem bacana aqui também. Bom, para iniciar essa análise eu vou começar com grupos e freios. A Emonda SL5, ela está com 105, Shimano 105 nos grupos e nos freios. A mesma coisa a Tarmac Disc Sport, também 105 grupos e freios. E a Cadenza 700 ela já vem equipado com Ultegra. Tá? Ultegra nos grupos, completamente Ultegra, e freios Disc, também Ultegra. Então ela já sai com a grande vantagem na frente. Lembrando, uma opinião pessoal, o Ultegra, na minha opinião, é um dos melhores grupos de estrada do mercado. O Dura-Ace tem lá suas vantagens, mas em custo-benefício, o Ultegra é bem próximo dele. Eu acredito que seja um dos melhores, se não for o melhor grupo de estrada hoje, pelo menos da Shimano. Antes que vocês me perguntem por que eu não peguei os modelos com o Ultegra das outras marcas, é porque já vai fugir do preço. Por exemplo, a SL6 ela já vem com roda de carbono e está com o Ultegra por R$ 23.000. Então já vai fugir de preço, já vai ter um upgrade de roda, aí já começa a fugir da análise principal aí. E a Tarmac Ultegra vai para R$ 27.000, R$ 10.000 a mais. Então não dá para eu fazer esse comparativo, vamos nivelar pelo bolso da galera. Mas, já respondendo aí, já para vocês entenderem, R$ 10.000 de diferença. Se eu fosse pegar uma Tarmac com Ultegra, possivelmente ela deve ter outros upgrades aqui e tal, mas eu não vou entrar nesse quesito agora. Então vamos partir desse ponto. A
Cadenza 700 ela sai em vantagem com grupo e freios Ultra. Comprimento do pé de vela, todas elas do mesmo tamanho. Lembrando que eu analisei bikes 54 dos 3 modelos, 172,5 que é o tamanho do pé de vela das 3, então tá igualzinho aí. Uma das medidas principais para você fazer uma análise da bicicleta e saber em relação à geometria, ao seu encaixe na bicicleta e tudo mais, é o reach e o stack. E o reach da Emonda SL5 está 381, o reach da Tarmac está 384 e da Cadenza 382, ou seja, praticamente a mesma coisa. Se a gente considerar aí Emonda e Cadenza, 381 e 382, então reach bem próximo aí das 3, tá? Para quem não sabe, o reach é... Bom, você que não sabe o que é reach, é justamente o alcance da bicicleta, ou seja, é a distância do movimento central até o alcance aqui da caixa de direção. Então a gente traça uma linha imaginária aqui e faz essa medida justamente do movimento central, que é onde está o ponto de gravidade da bicicleta, é onde normalmente a gente vai ficar posicionado, para você ter uma ideia de alcance da bicicleta, tá? Existem outras medidas da mesinha, o próprio alcance aí do guidão e tudo mais, mas para você entender uma bicicleta e fazer um comparativo entre uma e outra, normalmente a gente utiliza bastante essa medida, que é o reach da bicicleta. E já que o reach ele é essa medida aqui, o stack ele é essa medida aqui, na vertical. Reach horizontal, stack na vertical. Se você olhar na geometria das bicicletas nos sites, normalmente você vai encontrar essa medida aqui. Mas o importante para a gente é justamente saber onde está localizado a caixa de direção da bicicleta. E aí sim você vai saber como é que vai ficar o seu posicionamento. Então, para você entender melhor também sobre stack, você traça essa linha para cá, imaginária, e sobe ela e mede o stack aqui. Aí sim você vai saber o quão alto a caixa de direção da bicicleta vai estar em relação ao seu corpo. Ou seja, reach, a distância, e stack, a altura da caixa de direção em relação ao seu corpo. Eu acho que assim vocês vão entender melhor. Comprimento do top tube. A Emonda está com 543, Tarmac 544 e Cadenza 545. Também praticamente igual, uma diferença mínima. Não sei exatamente o que isso vai alterar aí no comportamento da bicicleta, mas eu diria que está muito próximo, muito igualzinho aí. Não vejo grandes diferenças nessa medida não. Stack. A Emonda SL5 está com 555 milímetros. A Tarmac Disc Sport está com 544. Aí já tem uma diferençazinha boa entre uma e outra. E a Cadenza 700 está com 560 milímetros. A diferençazinha sim da Emonda, tá? São medidas bem próximas também. Isso vai mudar um pouquinho o seu posicionamento em cima da bicicleta, mas nada que um ajustezinho ou outro não te faça encaixar na bicicleta. Distâncias entre eixos. A Emonda 981 milímetros, a Tarmac 978 milímetros e a Cadenza 982 milímetros. Então a gente tem a Emonda, que também tem uma geometria clássica, né, mais clássica, 381, e a Cadenza 382, também muito próximo à medida da outra. Essas duas bicicletas, a Emonda e a Cadenza, elas vão ficar muito próximas. Depois eu vou disponibilizar essa tabelinha aqui para vocês também. Comprimento do chainstay, que é justamente aquela barra onde passa a corrente ali, eu vou mostrar para vocês. Mas o comprimento do chainstay das três são 410 milímetros. Lembrando, não dá para medir rigidez, não dá para fazer esse comparativo aqui para vocês, mas as três estão empatando aí no comprimento do chainstay. Bom, o drop do movimento central, que é justamente o quanto o movimento central está mais abaixo da linha dos eixos. Isso vai interferir na pilotagem da bicicleta. Basicamente as bicicletas têm essa medida muito próxima, que vai ali de 70 a 72 milímetros. Infelizmente, a hoje não disponibilizou essa medida, então não tem como eu fazer esse comparativo.
mas a Emonda está com 70 milímetros e a Tarmac com 72 milímetros. Eu acredito que a Cadenza deve estar bem próximo aí. Normalmente as bikes de pista é que tem essa medida aí mais diferente, que é justamente por causa do posicionamento da bicicleta em relação ali à pista e tudo mais. As bikes de ciclismo de estrada normalmente são bem parecidos nesse quesito. Ângulo do tubo de selim, 73.7 para a Emonda, 74 para a Tarmac e 73.7 para a Cadenza. Ângulo da caixa de direção, as três com 73 graus de ângulo de caixa, tá igual para todo mundo. Então, mais uma vez, a Cadenza com uma geometria bem próxima das demais. Comprimento da caixa de direção, que é justamente a frente da bicicleta ali, eu vou mostrar para vocês. A Emonda 155, a Tarmac 143, então a Tarmac realmente ela é mais baixa. Ela tem um propósito diferente de ser mais aéreo, vou explicar isso também para vocês. E a Cadenza, mais uma vez, igual a Emonda 155. Mais uma vez, essas duas bicicletas aí com geometria bem parecida. Bom, e uma informação que a gente não encontra na geometria das bicicletas é justamente em relação ao Sit Stay. A Tarmac ela tem o Sit Stay terminando um pouco abaixo aqui do top tube. Isso possivelmente vai trazer mais rigidez para a bicicleta. Já a Emonda e a Cadenza 700, a gente tem o Sit Stay terminando na linha aqui do top tube, o que teoricamente se transforma numa bicicleta mais confortável, mas como eu falei, não dá para medir torção dos quadros, eu não consigo fazer um comparativo real dessa mudança do Sit Stay em relação à Tarmac e esses outros dois modelos. A questão aerodinâmica eu também não consigo fazer esse comparativo, então vamos tentar anular esses dois pontos dessa análise. E o último quesito, quando vocês me perguntam sobre a bicicleta, qual bicicleta eu compro e tudo mais, eu normalmente falo para vocês pensarem na questão de revenda e na questão de assessoria dentro da cidade de vocês e para dar uma olhadinha no peso da bicicleta. No ciclismo de estrada, peso faz bastante diferença. Como eu falei, a gente tem basicamente no Brasil dois tipos de bicicleta, a bike aero e a bike escaladora, pelo menos são os mais usuais. E o que justifica você ter realmente uma bike escaladora, além do posicionamento, do conforto em cima da bicicleta, é a questão peso. Então, se você for olhar as bicicletas mais tops do mundo, as mais caras, que a galera realmente usa aí nas provas igual Tour de France, Giro de Itália e tudo mais, essas bicicletas vão bater ali 6,8 quilos, que é o limite imposto pelo UCI. Algumas delas, inclusive, pesam menos e eles acabam colocando peso na bicicleta para que seja possível competir com elas. Então, normalmente, essas bikes escaladoras elas têm 6,8 quilos. Tá? O que justifica a compra de uma bike escaladora, na minha opinião. Inclusive, uma pesquisa feita com os ciclistas profissionais em relação à escolha da bicicleta no Giro de Itália demonstrou que a maioria preferia a bike escaladora justamente pela questão peso. Tá? Ou seja, eles estavam preferindo uma bike mais leve a uma bike mais aerodinâmica, isso por conta da questão de pelotão, da estratégia de prova, do Giro de Itália ser uma prova de montanha. Então, normalmente, a bicicleta escaladora é a mais escolhida, é a que a galera usa mais, como eu falei no começo do vídeo, e a questão peso influencia bastante, principalmente se você for andar aí quilômetros e quilômetros com a bicicleta e principalmente se você for subir com ela. E já que a gente está falando de bike escaladora, não tem como eu não considerar o quesito peso dessas bicicletas. A Emonda está com 899, praticamente 9 quilos. Esse dado foi encontrado no próprio site da Trek. A Tarmac Disc Sport está com 8,370. Esse dado não foi fornecido pela Specialized oficialmente, foi dado encontrado pelo Bike Radar, uma análise que eles fizeram da Tarmac Disc Sport. Se eu estiver errado, vocês colocam aí nos comentários. Então ela está com 8,370. E a Cadenza está com 8,215.
mais leve entre elas, mas com peso bem próximo da Tarmac. Como eu sou curioso e eu recebi a bike da Soul, a 3R5, que vocês já sabem aí, já fiz um vídeo com ela e tudo mais. Se não viu, vá lá e assiste que ficou bem bacana. Eu peguei a roda Brave da Soul, coloquei na Hoje Cadenza para ver se tinha diferença de peso ou não. É uma roda de alumínio também, não é uma roda de carbono, porque quando a gente fez o unboxing, a gente pesou a roda que veio na Cadenza, a gente achou ela bastante pesada. Então eu tive essa curiosidade, botei as rodas da Brave na Cadenza e ela foi para 7,9 quilos. Ou seja, ela perdeu 300 gramas só na roda, trocando de uma roda de alumínio por outra roda de alumínio. Eu acredito que se a gente colocar uma roda de carbono, uma Roval da vida, já que a gente está falando da Specialized aqui, e a Roval uma das melhores marcas do mercado também de roda, eu acredito que essa bicicleta vai ficar bem levinha assim, tá? Mais uma vez, upgrade de roda vale a pena. Você compra a roda, se for trocar de bicicleta, você fica com a sua roda, troca de bicicleta, vende com a roda original e utiliza a sua roda na bicicleta nova, sem problema nenhum. Então eu acho que é um upgrade aí sempre muito válido. Mas roda é caro, então se hoje colocasse uma roda aqui realmente de carbono e tudo mais, se não for marca própria, certamente ela não custaria os R$ 17.900. A gente tem que levar isso em consideração também. Bom, já que eu estou falando disso, eu quero colocar a minha opinião aqui para vocês, para justamente vocês discutirem aqui nos comentários. Eu achei que a geometria ela é conservadora, ela tem uma geometria conservadora, mas o ciclismo de estrada ele é bastante clássico. Algumas marcas, como é o caso da Tarmac, estão modernizando a estrutura do quadro e tudo mais, mas os pontos que são os mais importantes, que é justamente a forma que o ciclista vai se encaixar na bicicleta, eles são bem próximos, bem parecidos. A gente vê a Tarmac aí com uma diferença grande em relação às demais, porque a Tarmac ela é uma bike escaladora com propósito aero, que é a tentativa de muitas marcas aí também. Ou seja, conseguir uma bicicleta onde você fique num posicionamento escalador com o benefício do peso e com o benefício da aerodinâmica. Muitas marcas estão tentando isso, mas outras continuam com esse perfil clássico ou conservador, como é o caso da Hoje Cadenza 700. Então, na minha opinião, ela veio conservadora, mas está muito longe de ser uma geometria ultrapassada, como a galera comentou aí. Não estou criticando a opinião de cada um, mas eu gostaria que depois desses números aí, que a galera revisse, entre no site, compare com outras bicicletas, e coloque aí nos comentários se eu estiver errado também. Pontos negativos que eu encontrei logo de cara, lembrando que eu só dei uma voltinha com a bicicleta, eu não tive uma percepção real em relação a ela. Primeiro, a quantidade de cabo. Eu acho que a bicicleta, não só ela, tá? Outras marcas também estão vindo com muito cabo sobrando. E principalmente esses cabos hidráulicos, eles não são fáceis de cortar. Às vezes a gente corta e perde o terminalzinho, a gente não consegue reutilizar ele. Tem que fazer sangria de freio, um monte de coisa. Então assim, tem cabo demais sobrando ali. Eu acho que devia ter, não só hoje, mas as outras marcas também, um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. Porque cabo, além de pesar, além de dar essa dorzinha de cabeça para quem está comprando aí, de ter que ajustar e tudo mais, ele interfere na aerodinâmica da bicicleta também, porque você constrói uma baita de uma bicicleta com um baita estudo e tudo mais, enche ela de cabo, você está acabando com boa parte da aerodinâmica gerada pelo próprio quadro aí, pelo próprio estudo. Então vale a pena repensar nisso também. E o outro ponto negativo, que eu já falei aqui, é a roda. Eu acho que por se tratar de uma bike escaladora, por se tratar da bike mais top da marca, ela podia vir com uma roda um pouco mais leve, uma roda com perfil às vezes 35, um pouquinho mais alto, para dar um visual melhor na bicicleta e tudo mais. Eu acho que isso ficou falho aí também. Dá para dar uma melhorada, mas tem aquela questão também, se você for fazer um upgrade de roda,
é melhor você ter realmente uma roda mais barata e comprar uma roda bem mais cara do que comprar uma bicicleta, às vezes custando mais, com uma roda um pouco melhor, e se acabar fazendo esse upgrade também, acaba gastando duas vezes. Aí vale a análise também. Na minha opinião, ela podia vir com uma rodinha um pouco mais leve, um pouco melhor. Estão abertos os comentários aí, vamos comentar, vamos fazer essa mesa redonda e quem sabe fazer um próximo vídeo aí discutindo um pouco mais sobre ciclismo de estrada e principalmente sobre a Cadenza 700. Eu vou testar ela, ainda vou fazer um review da sensação de uso da bicicleta e tudo mais. Eu quero ouvir sua opinião, se vale a pena ou não comprar a hoje Cadenza 700.